Em um raro e contundente ensaio, o Ministério das Relações Exteriores de Pequim criticou os contínuos esforços de Washington para dominar o mundo. O Ministério das Relações Exteriores da China publicou um ensaio intitulado A Hegemonia dos Estados Unidos e seus Perigos, um ataque contundente aos Estados Unidos e seu desejo de efetivamente governar o mundo. O ensaio foi amplamente compartilhado em todos os meios de comunicação estatais chineses e provavelmente é a coisa mais dura que já publicaram, pelo menos no que diz respeito a Washington. Isso coincide com o discurso recente do presidente russo Vladimir Putin e ataca os Estados Unidos em uma ampla gama de tópicos, delineando os esforços multifacetados de Washington para alcançar e manter a dominação exclusiva sobre todo o planeta. Isso inclui ação militar, como o Iraque e Afeganistão, bem como interferência nos assuntos políticos internos de países na forma de golpes e revoluções. O ensaio discutiu a Primavera Árabe, a interferência dos Estados Unidos na América Latina, incluindo o golpe da CIA no Chile e tentativas de minar os governos de Cuba e Venezuela, e também o número de revoluções coloridas em ex-estados soviéticos, como Ucrânia, Geórgia e Quirguistão. Em seguida, condenou como Washington usa a democracia como arma e força os países a tomar partido, rotulando os Estados Unidos como um país caracterizado pela violência e expansão, que esmaga seus oponentes com sanções e coerção econômica. Afirmou que o dólar é a principal fonte de instabilidade e incerteza na economia mundial. Nunca o Ministério das Relações Exteriores da China lançou um ataque tão contundente contra os Estados Unidos. Por muitos anos, apesar da virada hostil de Washington em relação a Pequim, a China tem sido consistentemente contida quando se trata dos Estados Unidos. Por muito tempo, manteve a crença de que a América pode ser envolvida, que de alguma forma o país pode ser trazido à razão e que a relação bilateral Estados Unidos-China pode ser melhorada e estabilizada. Uma vez acreditou que, após a saída da administração de Donald Trump, as coisas poderiam voltar ao normal na administração de Joe Biden. Essa crença não poderia estar mais errada. Após 2 anos no cargo, a administração Biden mostrou-se mais beligerante e agressiva em relação à China do que Trump e seus associados jamais foram. E as relações foram de uma nova baixa a outra, com a presidência de Biden transformando a política dos Estados Unidos de uma série de queixas comerciais no estilo América Primeiro de Trump para uma campanha abrangente de contenção militar e estratégica, que aumentou dramaticamente as tensões. Trump era um negociador que queria fazer acordos comerciais com a China para atender aos interesses americanos usando tarifas como alavanca, enquanto a palavra compromisso não existe no vocabulário de Biden. A administração Biden tem repetidamente afirmado que quer medidas de proteção e linhas de comunicação com Pequim, mas suas ações mostram suas verdadeiras intenções, desde permitir a visita altamente provocativa de Nancy Pelosi a Taiwan até alimentar a paranoia sobre um balão e forçar países a cortar fornecimento para toda a indústria de semicondutores da China. A conclusão a que Pequim finalmente chegou é que, quando se trata dos Estados Unidos, não há diálogo sério a ser mantido. É uma perda de tempo. A China enfrenta um ator beligerante, hegemônico e de má fé, que busca contê-la e esmagá-la estrategicamente a todo custo. Os Estados Unidos estão forçando uma mudança de política externa na China. Por muitas décadas, a filosofia da China era evitar confrontos com Washington e buscar cooperação, para impedir que os americanos se movessem em direção a políticas de contenção da Guerra Fria e bloqueassem seu desenvolvimento econômico, que é a principal prioridade doméstica do Partido Comunista. É por isso que, mesmo quando os Estados Unidos estavam se tornando hostis, a China permaneceu ambivalente e contida por um longo tempo. Ela queria acreditar que o relacionamento com os Estados Unidos poderia ser resgatado e que essas políticas poderiam ser compensadas. A China agora reconhece que sua melhor aposta não é apaziguar Washington, mas que seu desenvolvimento e prosperidade contínuos dependem da sustentação de um mundo multipolar onde o poder americano é diluído.
A China identificou formalmente a hegemonia americana como a maior fonte de instabilidade, caos, desigualdade e conflito no mundo, refletindo comentários feitos por Vladimir Putin. Portanto, os Estados Unidos não têm interesse em aceitar ou chegar a um acordo com a ascensão de qualquer outro país que desafie seu monopólio de poder global, acreditando que sua hegemonia é uma espécie de direito divino, deixando pouco espaço para estabilidade. Eles farão de tudo o que puderem para tentar conter a China e quebrar sua integração com a economia global. Embora isso não signifique que Pequim fará algo imprudente ou arriscado, significa que finalmente acordou para o desafio que enfrenta e não está mais, depois de décadas de laços cordiais, iludido sobre a verdadeira natureza do regime americano. That we're dealing with now.